Hoje vou falar das declarações de exclusão de responsabilidade, também conhecida como escusa de responsabilidade. Das diversas situações que as fundamentam, as mais recorrentes são a falta de condições de trabalho e a falta de recursos e de profissionais a um nível suscetível de comprometer a segurança e a qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes. E isto acontece sobretudo no SNS, por isso vou abordar o tema mais desse ponto de vista do que da medicina privada. Muito disto acaba também por ser aplicável aos enfermeiros e a outros profissionais de saúde, embora seja sempre importante aconselharem-se para cada situação concreta. E o mesmo vale para os médicos, porque os meus vídeos são relativamente genéricos. Então, primeiro e muito importante, uma nota sobre a responsabilidade do médico para com o paciente. E esta parte aplica-se independentemente de ser medicina pública ou privada. As declarações de escusa de responsabilidade não afetam a relação médico-paciente. Elas não isentam o médico de responsabilidade para com o paciente. Ainda que o próprio paciente diga ao médico que não o responsabiliza caso venha a sofrer um dano como resultado do ato médico, legalmente isso não é possível. Porquê? Porque a saúde, a integridade física e a vida são valores protegidos por princípios fundamentais de ordem pública e pela lei, pela Constituição, pelo Código Civil, pelo Código Penal, pela Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, pela Lei de Bases de Saúde, obviamente pelo Estatuto da Ordem dos Médicos e o Regulamento de Deontologia. Por isso, não adianta que o próprio paciente queira isentar o médico de responsabilidade. Mesmo que o queira fazer, o médico continua a ser juridicamente responsável porque existem todas estas leis que impedem a exclusão de responsabilidade para com o paciente, do ponto de vista da vida, da saúde e da integridade física. Porque são valores demasiado importantes. Logo, muito menos poderia o médico isentar-se a si próprio dessa responsabilidade sem ter o consentimento ou o acordo do paciente, usando uma declaração de escusa, que é uma declaração unilateral. E por isso, a escusa de responsabilidade não afeta a relação médico-paciente. Então, a que é que ela se aplica? Aplica-se à relação do médico com a instituição de saúde, quando existe um vínculo de trabalho subordinado, ou seja, um contrato de trabalho, que no setor público se rege pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Por via deste contrato, o médico está sujeito a um leque de deveres, sendo que alguns estão concretamente previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, no artigo 73, e depois, consoante o caso, pode haver deveres adicionais que estejam especificamente previstos noutros diplomas legais ou em regulamentos. Então, um dos deveres que existe na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas é o dever de obediência. O dever de obediência, em traços gerais, é o dever de acatar e cumprir ordens e instruções dos superiores hierárquicos. Por exemplo, trabalhar numa determinada equipa num determinado turno das urgências. Mas os médicos têm outros deveres específicos da profissão, que vêm do Estatuto da Ordem dos Médicos e do Regulamento de Deontologia, que são diplomas legais. Por isso, estes deveres deontológicos integram também o leque de deveres da relação laboral e funcionam de modo interligado, até porque são indissociáveis do exercício da profissão de médico, seja ela no setor público ou privado. Por exemplo, um desses deveres deontológicos é o dever de respeitar e cuidar a saúde dos pacientes, que anda interligado com o dever laboral de prossecução do interesse público que está na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Porque vocês, como médicos do SNS, estão adstritos ao dever de proteção, promoção e prevenção da saúde individual e coletiva, que começa por ser um dever do Estado, previsto na Constituição, e depois é concretizado por vocês e por todos os profissionais de saúde do SNS, através de consultas, cirurgias, tratamentos, etc. Manifesta-se nomeadamente no dever laboral de prossecução do interesse público, porque a saúde é um interesse público, e está intimamente ligado àquele dever deontológico porque respeitar e cuidar a saúde dos pacientes é proteger e promover a saúde. Ou pelo menos é assim que eu interpreto, mas admito sempre melhor opinião. Isto também significa que o dever de obediência hierárquica não é um dever de obediência cega à instituição, muito menos para um médico. Vocês não são autómatos, sobretudo se uma determinada ordem ou instrução puser em risco a segurança dos pacientes. Porque nesse momento há um conflito entre o dever de obediência e os vossos outros deveres, de prossecução de interesse público, de zelo, dos vossos deveres deontológicos, com as leis que protegem a vida, a saúde e a integridade física. A razão de ser das escusas de responsabilidade é esta, é a existência deste conflito de deveres. E por isso há um artigo na Constituição, que é o artigo 271, que prevê a exclusão da responsabilidade dos funcionários públicos que cumpram ordens ou instruções superiores, desde que tenham reclamado previamente delas. Por sua vez, isto foi transposto para a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Está no número 1 do artigo 177 desta lei e é uma causa de exclusão de ilicitude no procedimento disciplinar. O que isto significa que, porque as condições não eram adequadas nem seguras, as condições eram aquelas e o médico reclamou legitimamente e previamente delas,
depois disso cumpriu o seu dever de obediência e fez o que podia com as condições que tinha, ainda que possa ter havido uma falha no ato médico, essa falha não é ilícita disciplinarmente, porque foi condicionada pelo mau funcionamento do serviço, do qual o médico tinha legitimamente e previamente reclamado. Ou seja, foi o mau funcionamento do serviço que afetou o trabalho do médico e o cumprimento das leis das artes. E por isso, ele não deve ser disciplinarmente responsável, porque a conduta dele não foi ilícita. É isso que significa haver uma causa de exclusão de ilicitude no procedimento disciplinar. Até porque a reclamação juridicamente não faz cessar o dever de obediência. Vocês continuam a ter de cumprir as instruções que receberem. O artigo 177 tem outra parte, que vem do artigo 271 da Constituição, que diz que o dever de obediência só cessa se o cumprimento da ordem ou instrução implicar a prática de qualquer crime. E não é isso que está em causa com a declaração de escusa de responsabilidade. Então, a declaração deve ser apresentada quando o médico toma conhecimento de que o problema é de tal forma sério que efetivamente vai comprometer a qualidade e a segurança dos serviços de saúde prestados aos pacientes, ou quando toma conhecimento de qualquer outra condicionante do funcionamento normal do serviço e da atividade médica, assim que toma conhecimento, que é para permitir que a instituição ainda possa corrigir a situação. Se isso não acontecer, lá está, mantém-se o dever de obediência, mas se alguma coisa correr mal e houver um processo, a declaração é uma prova importante. Devem remeter a declaração à hierarquia, ou seja, ao Conselho de Administração, com conhecimento à direção clínica e ao diretor de serviço, e devem enviá-la também para a Ordem dos Médicos, para o Conselho Regional onde estão inscritos, com conhecimento ao Sr. Bastoeiro. O primeiro objetivo é, obviamente, a proteção dos pacientes, ou seja, vão alertar a instituição e vão requerer que sejam tomadas as medidas necessárias. Mas também queremos tentar proteger-vos juridicamente, porque se infelizmente o paciente vier a sofrer um dano porque o médico não tinha condições para praticar os seus atos médicos de acordo com as boas práticas, de forma correta, segura, atempada, então o facto de ter reclamado, apresentado a declaração de escusa de responsabilidade com aquele fundamento, vai ser essencial para a apreciação das circunstâncias concretas do caso e para o apuramento da ilicitude e da culpa, caso haja um processo disciplinar ou judicial. Se houver um processo disciplinar é para podermos acionar aquela cláusula de exclusão de ilicitude do artigo 177 e tentar fazer com que o processo seja arquivado. E no plano judicial, a verdade é que as escusas de responsabilidade não impedem os pacientes de instaurar ações judiciais, de fazer queixas. Tudo isso pode acontecer na mesma. Podemos ter de acabar de fazer todo esse percurso do tribunal. E nessas situações custa particularmente ver-vos passar por isso, primeiro pela situação em si, que é moralmente injusta, e segundo, porque o meio processual correto não é uma ação judicial contra o médico ou sequer contra o médico e a instituição conjuntamente. O meio processual correto é uma ação contra a instituição, por funcionamento anormal de serviços, em que o Estado é exclusivamente responsável. Essa possibilidade está prevista no regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado. Por isso é que temos estas leis, é justamente para as pessoas poderem reagir contra o Estado, quando sofrem danos como consequência da gestão administrativa das instituições de saúde públicas. E não contra os médicos e enfermeiros que só não fizeram mais porque não podiam nem tinham meios para fazer mais. Internos. Os internos também podem apresentar escusas de responsabilidade. Por exemplo, se forem escalados para a urgência sozinhos, sem estarem acompanhados do orientador de formação ou de outro especialista, fora dos casos específicos em que isso é possível. No caso dos médicos que trabalham para o SNS como prestadores de serviços, não significa que não possam ou não devam alertar a instituição quando há falta de condições, só porque não são funcionários públicos e não estão sujeitos ao poder disciplinar da instituição. É da mesma forma que os médicos que trabalham no setor privado podem e devem alertar as suas instituições para a falta de condições de qualidade e de segurança dos serviços médicos. Lá está, primeiro para a proteção dos pacientes, mas também para a sua própria proteção jurídica. Porque, eu volto a dizer, há outros tipos de processo para além do disciplinar laboral. E se houver um processo judicial, a declaração de escusa de responsabilidade também é um elemento importantíssimo para a defesa, para se demonstrar que o que há é a responsabilidade da instituição, com base em culpa da organização, e que aquele médico é um profissional zeloso e cumpridor da lei e dos deveres deontológicos da sua profissão. E se houver um processo na ordem dos médicos, o princípio é o mesmo. A declaração é igualmente muito importante para instruir o processo. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Até à próxima.